Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos dar início ao culto, vamos nos colocar de pé e todos a uma só voz vamos ler o Salmo 81, verso 1, na chamada adoração. Salmo 81, verso 1, chamada adoração. Nós vamos ler todos a uma só voz. Salmo 81, verso 1. Leiamos. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Ainda de pé, vamos orar, suplicando a graça de nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai celeste e bondoso, Senhor dos altos céus, Criador dos céus, da terra, Criador do teu povo, nós nos apresentamos ante ao Senhor como igreja, em assembleia solene, para cultuar, para bendizer o nome do Senhor que é santo. Esse dia, ó Deus, é reservado para o Senhor, é o dia da assembleia solene, é o dia de cultuar o teu santo nome, e nos reunimos aqui hoje com esse propósito santo, de bendizer a ti, de nos humilhar ante a tua presença, de suplicar a graça tão necessária e maravilhosa do Senhor. Portanto, dos altos céus, escuta-nos nessa noite, faça-se presente de maneira abençoadora em nosso meio, transmite-nos, ó Deus, a tua graça tão necessária e aceite o culto que vamos prestar a ti na mediação perfeita de Jesus, o nosso Salvador. E por fim, perdoa também o nosso pecado, ó Deus, tenha misericórdia, que nos achegando a ti nessa noite, nos lembremos de quão santo tu és e de quão pecadores, carentes da tua graça, nós somos, ó Deus. É no nome de Jesus que imploramos essas coisas. Amém. Ainda de pé, vamos adorar a Deus em santidade. Abramos a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, o capítulo 1, verso 16 ao capítulo 2, verso 2, nós vamos fazer leitura alternada. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16 até o capítulo 2, verso 2, e nós vamos ler de maneira alternada esses versos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16 ao verso 2 do capítulo 2, assim diz a palavra maravilhosa do Senhor. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas é precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. que por meio dele tens fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e vive agora, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive
pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicências, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, vamos cantar o cântico Rei das Nações. Assentar, queridos irmãos, confessemos os nossos pecados de idolatria e hipocrisia ao nosso Senhor. Abramos a palavra em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção. Ezequiel capítulo 14. Será o texto em que nós vamos ler para confessar os nossos pecados. Ezequiel 14. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem nas vossas escrituras. Diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem,
estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas assolarem, que fique assolada, ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou, se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou, se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais? Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Esse longo trecho das Escrituras mostra-nos que a idolatria não é simplesmente se curvar a imagens, mas ela começa no coração.
quando amamos alguma coisa mais do que a Deus. E nós vemos nesse texto também como Deus puniu a idolatria de Israel, destruindo o seu povo, levando para o exílio por causa do pecado de idolatria e de hipocrisia, porque eles fingiam servir ao Senhor enquanto serviam seus ídolos. Infelizmente, esses dois pecados estão muito presentes ainda nas nossas vidas e no povo de Deus. Portanto, nesse momento, vamos orar silenciosamente, confessando os nossos pecados e suplicando a graça de Deus sobre as nossas vidas. Oremos silenciosamente, confessando os nossos pecados. Depois de alguns instantes, eu pedirei a um dos irmãos que faça uma oração de confissão por todos nós. Oremos. Peço ao nosso irmão Edmar que nos eleve a Deus, orando, confessando os pecados do povo de Deus. Soberano Deus, grandioso Pai eterno, chegamos diante da Tua presença, reconhecendo a nossa miséria, as nossas falhas diante do Senhor, principalmente pelo fato de que profanamos o dia do Senhor. E é necessário que confessemos diante do Senhor. Muitas vezes colocamos as nossas prioridades e as coisas da nossa vida em primeiro lugar. E muitas vezes fazemos isso no dia de hoje, no dia do Senhor. E grande é esse pecado. É necessário que confessemos diante do Senhor esse pecado para que possamos ser perdoados. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, a servir ao Senhor. Ajuda-nos a colocar as coisas espirituais em primeiro lugar na nossa vida, pois muitas vezes nós criamos ídolos no nosso coração, que são todas as nossas prioridades e as nossas coisas, e deixamos de lado a vida cristã, e fazemos da nossa vida uma adoração a deuses falsos. E isso faz com que venhamos a trazer a ira do Senhor sobre as nossas vidas. É necessário que reconheçamos e peçamos ao Senhor por misericórdia, para que seja arrancado do nosso coração todos os ídolos, toda idolatria, para que venhamos a servir ao Senhor verdadeiramente. No dia do Senhor, limpa-nos de toda transgressão pelo sangue de Cristo e ajuda-nos, Senhor meu Deus, a retirar toda essa pecaminosidade de nós. Confessamos diante do Senhor tudo isso e imploramos que através do sangue de Cristo o Senhor possa nos purificar, nos lavar, para que não sejamos hipócritas, mas que venhamos a louvar o nome do Senhor verdadeiramente. Que a Tua palavra, que há de ser ministrada aos nossos corações, não seja para juízo, mas por graça e misericórdia. É o que eu te peço desde já e agradeço. E oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos a Deus porque Ele nos dá arrependimento para a vida. Abramos a palavra em 2 Coríntios 7. Nós vamos ler do verso 1 ao 11, de maneira alternada. 1 Coríntios 7, 1 a 11, de maneira alternada será a nossa leitura. 2 Coríntios 7, 1 a 11, leitura alternada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1 ao verso 11, leitura alternada. Segunda Coríntios 7, 1 a 11, leiamos alternadamente. Tendo, pois, ó amados, tais promessas,
Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Colhemos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exoramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração para, juntos, morrermos e vivermos. Grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Quando ainda que vos tenha conquistado uma carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, desde que aquela carta conquistou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Graças a Deus, porque Ele nos dá arrependimento, tristeza segundo Deus, que gera vida. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino 67, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio. Hino 67, vamos nos colocar de pé e cantar a uma só voz, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio. Sim.
Maia, por favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos, vamos passar a pregação da palavra. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, verso 1 ao 6. Nós vamos agora, a partir de hoje, começar o livro de Zacarias. Eu havia planejado ir para o Evangelho do Senhor segundo Marcos, mas como nós acabamos de expor Ageu, e estes dois profetas pregaram juntos, na verdade quase nos mesmos dias, se alternando da pregação, como se fosse um pastor junto com outro na igreja, pregando uma hora um e depois outro, eu achei por bem nós aproveitarmos esse ensejo e expormos todo esse livro. Com a graça de Deus, nós vamos ficar nele durante uns bons 7 meses, aprendendo acerca da palavra do Senhor. Então, livro do profeta Zacarias, está aí depois de Ageu. Você já sabe onde está Ageu agora, depois de 3 meses no livro de Ageu. O livro próximo é o livro de Zacarias. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Zacarias, capítulo 1, verso 1 ao 6, e peço aos irmãos que prestem atenção na leitura e lutem contra o calor, lutem contra a dificuldade que ele nos traz de prestar atenção. Vamos aprender o máximo que pudermos a palavra de Deus. Assim diz o texto sacro: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os nossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, Rei da glória, Rei das nações, nós nos achegamos à Tua presença santa, com o coração compungido de humildade, uma vez, ó Deus, que nós somos pecadores, uma vez que temos vivido no meio de uma geração pecadora, e temos, ó Deus, recebido o lastro
de gerações anteriores que, por mais que pensassem que fossem fiéis ao Senhor, na verdade não foram, haja vista que as igrejas de hoje estão extremamente enfermas, ó Deus. Sendo assim, o contexto em que vivemos é muito parecido com o contexto de Zacarias, e a solução para eles foi a palavra. Portanto, a solução para nós é a palavra, e nós imploramos que nessa noite nós ouçamos a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, por meio da exposição fiel das Escrituras. Me ajude, ó Deus, a ser fiel ao Senhor, me ajude a expor com precisão, com sabedoria, a expor com paixão no coração pela Tua palavra, e ajude o Teu povo a ouvir da mesma maneira. Tanto o pregador quanto os que ouvem são responsáveis pela palavra do Senhor. Assim sendo, encha-nos do Teu Espírito nessa noite, para que ouçamos a palavra e para que a obra do Senhor seja avivada em nosso meio, no decorrer dos anos do povo do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, ricamente com este livro de Zacarias que hoje começamos a sua exposição. Que Cristo possa ser visto nesse livro, que os nossos pecados sejam confrontados, que nós sejamos animados pelas ricas promessas, que haja arrependimento, salvação, reforma, santificação e avivamento em nosso meio. Cumpre as promessas do Senhor no nosso meio, ó Deus. Em nome de Jesus nós imploramos. Amém. Queridos irmãos, como eu disse, no intento de pregar esse livro, nós estamos aqui no mesmo contexto do profeta Ageu. Eles pregaram juntos, Ageu e Zacarias. Sendo assim, é aqui o ano de 520 antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus acabara de passar 70 anos longe da sua terra por causa dos seus pecados. Nós lemos na nossa liturgia o texto de Ezequiel, em que o juízo foi prometido, porque eles tinham dois pecados gravíssimos: idolatria e hipocrisia. E de fato Deus puniu aquele povo e o desterrou por 70 anos, para que aqueles pecados fossem tratados no coração do seu povo, e apenas um remanescente ficou, milhares foram mortos. O território do povo de Deus todo destruído. E agora então, depois de voltar, Deus levanta dois líderes e dois profetas: Josué, sumo sacerdote; Zorobabel, que nós vimos na semana passada como aquele que apontava para Jesus, descendente de Davi, líder político; e dois profetas, Ageu, que nós acabamos de estudar o seu livro, e Zacarias. Ageu já um idoso, tendo visto o primeiro templo, e Zacarias um novo profeta, alguém que como se estivesse sendo treinado por um pastor mais experiente. E estes quatro homens têm a difícil missão de pregar a palavra e viver a palavra num contexto espiritual dificílimo. O contexto espiritual era de desânimo, o contexto espiritual eram de pessoas que buscavam os seus próprios interesses e não davam a mínima para a palavra de Deus e para a religião verdadeira. Ou seja, eram daqueles que abandonaram o culto, abandonaram a obediência à palavra para cuidar das suas vidas, enriquecer, se tornarem famosos, se tornarem cheios de coisas boas dentro das suas casas. E o desânimo era tal que o povo naquela época já começava a duvidar da palavra de Deus. Uma promessa de Isaías 54, de reconstrução espiritual, parecia distante. Reconstrução de um templo espiritual, de Ezequiel 40, 48, parecia distante. Promessa de que a glória de Deus voltaria para o meio do povo, Ezequiel 43, estava bem longe de acontecer. Então era dia de pequenos começos e dia de muito choro. Nós já vimos que os velhos choravam, porque estavam agora com um povo mirrado,
50 mil habitantes no território de uma nação que já outrora havia milhões e agora menor do que a cidade de Curvelo, com menos habitantes que a cidade de Curvelo. Então esse é o contexto. E nós percebemos que o livro de Ageu, as últimas mensagens foram mensagens de conforto e de ânimo. Ele pregou dia 19 de dezembro de 520, ânimo, força, povo de Deus. Mas alguns dias antes, o profeta Zacarias havia dado uma outra mensagem que deveria ser ouvida antes de receber um incentivo, antes de receber ânimo. E a mensagem que ele começa o seu livro, ou a pregação dele que começa, e a temática por trás de todo o livro é: volte-se para mim e eu me voltarei para vós outros. Ou seja, esse livro é um grande chamado ao arrependimento, a confessar os pecados e deixá-los. E este livro, ele tem essa temática, salpicado todo ele com uma linguagem apocalíptica. Então a partir de hoje nós vamos começar a lidar com essa linguagem em profusão, e a próxima vez que você for ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, você vai ter mais facilidade de entendê-lo. Nós vamos começar a aprender que essa linguagem é simbólica, ela não é literal, e que os símbolos da palavra de Deus interpretam as mensagens internamente, apontando para o consolo e para uma vida de arrependimento. E tudo isso nós vamos aprender nesse livro. Então, como eu disse, a primeira mensagem é: voltem-se para mim, arrependam-se dos seus pecados, e eu vou me voltar para vocês. Veja que diz o verso 1: no 8º mês do 2º ano de Dario, 8º mês, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Veja que aqui nós estamos no dia 17 de outubro, ou seja, 1 mês e meio antes da última mensagem de Ageu, que foi uma mensagem de ânimo. Então 17 de outubro foi a primeira mensagem de Zacarias. E o importante aqui, além da data, é ver o que está sendo dito: veio a palavra do Senhor a Zacarias. Então o que este homem vai pregar daqui para frente não é palavra sua, não é o seu desejo, não é o seu achismo, não é aquilo que ele acha que é melhor para o povo, mas aquilo que Deus deu a ele como mensagem para o seu povo, mostrando que esse homem é um verdadeiro profeta, um verdadeiro pregador da palavra, porque ele não prega nada além daquilo que Deus dá a ele para pregar. E aqui nós temos a primeira lição espiritual do livro, que é a seguinte: os pastores do povo de Deus sempre devem ir até onde a palavra de Deus vai, nunca ficando nem aquém e nem além dela. Ou seja, eles devem pregá-la com precisão, da maneira como ela lhe é dada nas Escrituras, na sua santa meditação, no seu preparo para o sermão, porque todo verdadeiro pregador vai pregar aquilo que Deus lhe deu, e aquilo que Deus lhe deu é a palavra de Cristo por meio do Espírito Santo. O que Zacarias pregaria ali era a palavra de Jesus. Todo profeta do Antigo Testamento era como se fosse Jesus ali pregando para aquele povo, ou seja, o ministério profético de Cristo. Foi isso que Pedro entendeu na sua primeira carta, no capítulo 1, quando ele diz que os profetas falaram acerca de uma salvação pelo Espírito de Cristo que neles estava. Ou seja, todos eles pregaram por meio de Cristo, ou Cristo falou por meio dos profetas. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje, e vamos aprender nesse livro, é a pregação de Jesus, lá no Antigo Testamento, o próprio Cristo pregando por meio de Zacarias. E isso é importante, porque significa que essa palavra deve ser ouvida e obedecida. Afinal, do Monte Santo, Deus disse acerca do seu Filho: este é o meu Filho, a ele ouvi. A palavra de Cristo deve ser ouvida, e a palavra de Zacarias é a palavra de Cristo que deve ser ouvida. E é isso que devemos entender, que toda a palavra de Deus é a palavra de Cristo para a sua igreja. Ainda que estejamos pregando no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é a palavra de Cristo para a sua igreja.
Isso é importante entendermos, porque nós temos muitos engraçadinhos hoje na igreja, que eles dizem o seguinte: as palavras de Jesus têm mais autoridade do que as palavras de Paulo, mais autoridade do que as palavras de Moisés, e com isso eles deturpam a Bíblia, porque afinal Paulo disse em 2 Timóteo 3, a partir do verso 16, toda a escritura é inspirada, ou seja, toda a palavra é a palavra de Cristo, toda a palavra deve ser ouvida e obedecida, Antigo e Novo Testamento. Não há palavra mais autoritativa na Bíblia do que outra, todas elas são palavra de Jesus. Portanto, quando nós lemos hoje aqui este texto, de poucos versos, era Jesus falando conosco, e quando nós expomos esses versos com fidelidade, é Cristo falando conosco, é como se Cristo estivesse aqui pessoalmente falando conosco, mas Ele está pelo seu Espírito e pela sua palavra que Ele nos legou, então é Ele falando conosco. Nesse momento, você está ouvindo Jesus falando por meio do seu pastor, é Ele quem fala com você hoje. Curiosamente, temos ditados evangélicos nos nossos dias: Deus não falou comigo hoje. Se Deus não falou contigo hoje, o problema não está em Deus, o problema está no seu coração, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco, e quando ouvimos a pregação fiel, Deus está falando conosco. Então o problema não está na Bíblia, mas o problema está no coração. O problema está em nós não entendermos esta verdade, que a palavra de Deus é importantíssima para nós, a palavra dos profetas de Deus no Antigo Testamento era importante e são importantes para nós, e que tudo isso é a palavra de Deus para nós, através do Espírito Santo que nos legou. Por isso, os nossos irmãos lá em Westminster, símbolo da nossa igreja, há muito esquecido, rasgado, deixado de lado, diz o seguinte: como Cristo exerce suas funções de profeta? Pergunta 43, resposta: Cristo exerce sua função de profeta, revelando a igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito e pela palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus para edificação e salvação da igreja. Ou seja, eles entenderam, Cristo fala pela sua palavra em todos os tempos, com dois objetivos: salvar a sua igreja e edificar a sua igreja. Então, o que era o objetivo de Cristo ao Zacarias pregar? Salvar e edificar. Qual é o objetivo de Cristo hoje nessa pregação? Salvar e edificar. Pastor, e quando a pregação não é fiel? Quando nós vemos falsos pastores pregando falsas mensagens? Apocalipse de João, capítulo 13, verso 11, diz o seguinte: vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A resposta da palavra de Deus para nós, que quando pastores não pregam uma mensagem verdadeira e não pregam a Bíblia do jeito que ela é, significa que Satanás está falando no púlpito. Portanto, só há 2 tipos de pregação: a fiel em que Cristo fala, ou a infiel em que Satanás fala. E a mensagem de Satanás em todos os tempos é a seguinte: deixem a palavra de Deus, sigam seus corações, você merece ser feliz. A palavra de Deus é muito radical, ela é ultrapassada. Volte para o Éden e veja se não foi isso que Satanás, em outras palavras, disse para Adão e Eva: é certo que vocês não vão morrer, Deus não quer que vocês sejam como ele, ou seja, seja feliz, seja grande. Deixem isso de lado e sigam o desejo do coração de vocês. Não é isso que os pastores pregam hoje? E não é isso que as pessoas estão doidas para ouvir hoje? Falsas mensagens de prosperidade, de curas, de bênçãos materiais. Satanás falando nas igrejas. E o que nós precisamos é a mensagem verdadeira de Cristo, por meio de Zacarias, por meio de Ageu, por meio de João, e interpretadas e lançadas ao povo de Deus
para que aqueles que são eleitos ouçam e sejam salvos. E é nesse contexto de eles ouvirem a mensagem de Satanás, cuidarem das suas coisas, que Deus levanta esse homem para pregar arrependimento. E era importante que ele começasse essa mensagem com arrependimento, porque aquele povo não estava ouvindo a palavra de Deus, e quando estava ouvindo a palavra de Deus, pegava só aquilo que lhe interessava. Por isso, a última mensagem que nós vimos em Ageu é: Cristo virá. Mas antes ele tinha pregado: sejam fortes, trabalhem. Mas ser forte e trabalhar precisa de arrependimento. Por isso Zacarias começa com a mensagem de arrependimento. Ou seja, se vocês quiserem trabalhar por Deus, se vocês quiserem ser fiéis a Deus e terem ânimo para as coisas de Deus, vocês precisam de arrepender dos seus pecados. Porque sem arrependimento, sabe o que é a palavra para nós? Canseiro e enfado. Sem arrependimento, sabe o que é a vida de Deus para nós? Chatura, radicalismo bíblico, o que é algo muito comum no povo de Deus. Por isso, Malaquias, no verso 1:14, ou no capítulo 1, verso 14, diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus, que proveito nós temos em guardar seus mandamentos? Perceberam? Um povo sem arrependimento é um povo que acha que as coisas de Deus são inúteis. Um povo sem arrependimento julga as coisas de Deus como cansativas, enfadonhas, chatas. Um povo sem arrependimento prefere o quê? Mensagenzinhas quaisquer, de ânimo, de alegria, né? Mensagens que não tem conteúdo, mensagens que a gente não precisa prestar atenção, que a gente pode sentar no banco relaxadamente, como se a gente estivesse assistindo um filminho de super-herói, comendo pipoca. Ou seja, o que isso mostra do nosso coração? Tem arrependimento, não tem nenhum tipo de compromisso com as coisas de Deus. Nós não amamos as coisas de Deus. É isso que está acontecendo com eles, e é isso que acontece com as igrejas de hoje. Você vê um povo desanimado, um povo que não escuta a palavra, um povo que não presta atenção, um povo que ouve dia após dia os seus pastores dizendo: mudem de vida, façam isso, e eles não fazem, tal como esse povo. E veja que Deus então agora vai mostrar para eles uma lição histórica para referendar tudo isso que eu estou falando aqui. O verso 2, ele diz o seguinte: olha, o Senhor está virado com os pais de vocês. O que o profeta está fazendo, e lembre-se, como nós vimos em Ageu, um dos grandes problemas deles eram ficar presos no passado, é o seguinte: olhe para o passado, veja o que aconteceu lá, veja se foi algo bom, como diz os jovens de hoje, né? Vê se deu bom ou se deu ruim. O profeta, aqui como Paulo, ele entende o quê? Que toda a Bíblia ela é escrita para o nosso aprendizado, e os erros do passado servem para que nós não caiamos nele no presente nem no futuro. Então ele está mostrando para eles esta mesma verdade: olha, olhem para o passado, o que aconteceu com os pais de vocês, olhem para lá e aprendam, vejam o passado, o que ele ensina para vocês. Qual é a lição espiritual que vocês tiram? Vocês hoje estão vivendo num tempo de cumprimento, de promessas, de restauração, e não estão usufruindo isso. Por quê? Porque vocês não estão aprendendo com o pecado e não estão mudando o pecado. Então olhem para lá e veja que Zacarias diz o que estava acontecendo com os pais dele. Ele diz: o Senhor está virado com os pais de vocês. E veja que o profeta aqui, irmãos, ele não tem nenhum tato para falar que Deus estava com raiva daquele povo. Sabe por quê? O profeta, ele entende que a ira faz parte dos atributos de Deus. Eu sei, você gosta de ouvir sobre o amor de Deus, você gosta de ouvir sobre um Deus que cura, um Deus que liberta, você gosta de ouvir de um Deus que supre, mas você tem que gostar de ouvir de um Deus que é irado, porque a ira faz parte do ser de Deus. E essa mensagem que Deus é um Deus irado não é popular, ela não é crida e ela não quer ser ouvida. Tanto
que os pais deles, que Deus estava irado, eles pressionavam os profetas para falar de coisas boas. E Deus levanta Jeremias e diz assim: vocês aí, falsos profetas, vocês estão falando de paz e paz para o meu povo, mas eu estou irado com vocês. Jeremias 8:11. E aqui, irmãos, a gente aprende que a ira de Deus é uma coisa real. A ira de Deus é uma coisa bíblica, e a ira de Deus ela é essencial para a sua vida, para gerar em você temor, respeito para com Deus. Você não está aqui hoje ouvindo falar de um Deus falso, de um Deus que não pune pecados, e de um Deus que não está nem aí para o que você está fazendo agora. Você não está aqui ouvindo desse Deus. Você está ouvindo falar de um Deus sério, um Deus que pune pecados, um Deus que lança pessoas no inferno. E interessante, porque a gente gosta de falar que Deus amou o mundo de tal maneira, mas você já leu o último versículo do capítulo 3 de João? Diz que aquele que não crê em Jesus está debaixo e permanece debaixo da ira de Deus. Ou seja, a mensagem tem amor, mas a mensagem também tem ira. E os verdadeiros profetas, eles não negam essa realidade bíblica, eles falam sobre a ira de Deus. E mais, eles não fazem como os pregadores modernos, que falam a seguinte frase: Deus está irado contra o pecado e não contra os pecadores. Mentira! Mentira! Sabe por que é mentira? Pecado está no pecador. Pecado vem do pecador. A origem do pecado é você. Deu para entender agora? Que ele está irado é com você? Porque se você não existisse, não existia pecado na sua vida, meu amigo. Então ele está irado é com você. E veja que diz um autor bíblico o seguinte, no Antigo Testamento e na Bíblia, a ira de Deus é sempre contra pessoas, e não como pecado, como se fosse uma substância ou algo abstrato, se é que existe coisa assim. O ensino bíblico de Zacarias contradiz os falsos pastores dos nossos dias, que dizem: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Mentira! Deus odeia o pecador, Ele está irado contra os pecadores. E é isso que Zacarias está falando. Deus está irado contra os pais de vocês. Deus está irado com aquele que peca e não se arrepende. Deus está irado com aquele que não está debaixo de Cristo como Salvador, como aquele que tapa a ira de Deus. E veja que essa mensagem, ela é transmitida no Novo Testamento em profusão. Veja que nós temos exemplos do Novo Testamento em que Deus estava irado com igrejas, até a igreja de Corinto, que nós lemos hoje aqui, ao passo que Paulo disse que Deus estava matando pessoas lá por causa da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 29 e 30, são muitos aí que estão mortos por causa dos pecados. Ou seja, irmãos, essa mensagem de ira de Deus, ela precisa ser ouvida por nós. O seu pecado é perdoado em Cristo, maravilha, graças a Deus por isso, mas Ele traz juízos temporários na sua vida, e se você não é perdoado por Cristo, Ele vai trazer um juízo final na sua vida. Pecado é coisa séria, e pecado está em nós, pecado não está fora de nós. Por isso Deus aqui fez questão de mostrar: veja, eu estava irado com os pais de vocês. E é interessante que Deus também se ira no Novo Testamento, como eu disse. Você lê as cartas de Cristo às igrejas do Apocalipse, Ele diz: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu estou para fechar essa igreja, porque não volta ao amor. Percebe? Um Cristo irado. Não é o Cristo gente boa dos nossos dias, né? Surfista, lourinho, de cabelo cortadinho, surfista, olho azul, bonachão, vivendo no escritório na praia. Esse não é o Cristo da Bíblia, meu amigo. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus irado, mas é um Deus que perdoa pecados em seu Filho. Mas é um Deus que perdoa pecados e que requer de nós arrependimento, que requer de nós mudança de vida, obediência.
Ele não quer somente te perdoar e pronto, viva a vida do jeito que você quiser. Esse não é o Deus bíblico. E veja qual é o motivo da ira de Deus. Verso 4: não sejam como os vossos pais, que os profetas clamaram, dizendo: convertam-se, convertam dos maus caminhos e más obras, e eles não ouviram. Então qual é o problema? Maus caminhos e más obras. Os primeiros profetas clamavam ao povo de Deus: mudem de vida, mudem de vida. E o povo de Deus tinha maus caminhos e más obras. Sabe o que significa maus caminhos e más obras? Maus caminhos aponta para o coração, aponta para um coração cheio de pecados, falto de arrependimento, um coração que está desviado para as coisas do mundo, para o mundanismo, para viver uma mensagem que não é a mensagem de Deus, de santidade, de obediência, uma mensagem de humilhação diante do Senhor. Então havia maus caminhos, mau coração, e havia más obras, ou seja, aquilo que a gente faz é o que tem o nosso coração. Uma questão que hoje a gente está fazendo pouco caso, não é mesmo? E faz questão de obscurecer as pessoas, né? Hoje elas são muito sutis ouvindo a voz de Satanás, e elas até usam textos bíblicos, né? Às vezes a gente vê algumas irmãs na igreja vestidas como as mulheres do mundo, né? E você vai falar com ela: mas esse tipo de roupa é de uma mulher cristã? Não, Deus olha para o meu coração. Você não lembra que ele falou isso sobre Davi? É verdade, Deus olha para o nosso coração. Mas aquilo que acontece conosco, aquilo que a gente faz, mostra o nosso coração. Se uma mulher se veste como uma prostituta, o que você acha que tem no coração dela? Tem santidade? Se um homem só fala palavras torpes e chulas, o que você acha que tem no coração dele? Bondade? A boca não fala do que o coração está cheio? Ou seja, a mensagem de hoje é pervertida, é uma mensagem de lassidão espiritual, uma mensagem que distorce a Bíblia, usa a Bíblia para viver uma vida do jeito que quer, como eles. Maus caminhos, maus corações, más obras, uma vida cheia de pecados, cheio de falta de arrependimento, maus caminhos e más obras. E quais eram esses maus caminhos e más obras? 2 pecados específicos: idolatria e hipocrisia. Ou seja, o povo de Deus era idólatra. E queridos irmãos, uma rápida leitura da Bíblia, você vai perceber que o povo de Deus era idólatra. Lembre-se que Deus havia acabado de tirar o seu povo do Egito e levou ele para o Sinai, e lá apareceu com uma coluna de fogo enorme, tremendo monte, falando como um toque de muitas trombetas, e lá em cima ele estava dando a lei para o povo, uma lei que dizia: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. E quando a gente olha para o sopé do monte, o que o povo está fazendo? Um bezerro de ouro para adorar. Ou seja, a idolatria do povo de Deus sempre esteve presente, foi um dos pecados mais graves do povo de Deus. E hoje nós lemos aqui Ezequiel 14, que aponta para você, para a idolatria de uma maneira mais profunda, porque nós gostamos de bater, né, naqueles aí que são católicos e falar: eles são idólatras. Ok, você também é, todos nós somos. Infelizmente, a idolatria começa no coração. Nós criamos ídolos no coração. Nós lemos aqui hoje Ezequiel 14. Onde estão os nossos ídolos? A maioria deles ninguém vê, está no coração. Aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais dedica a nossa vida, é o nosso ídolo, é aquilo que adoramos. E veja que esse tipo de coisa gera práticas de vida que a gente não percebe que são pecaminosas. Por exemplo, né? Fala do seu dia a dia na semana aí, no seu coração, e pensa aí, quanto tempo você gasta no seu dia a dia, lendo Bíblia e orando?
Chegou a um número aí? Passou de 10 minutos? Raramente, né? E agora, quanto tempo você gasta ouvindo música, acessando o Instagram, acessando o Facebook, assistindo esportes, julgando conversa fiada com as pessoas, fazendo esportes? O que isso diz sobre o seu coração? Diz que você ama a palavra? Que você ama a oração? Que você ama as coisas de Deus? A quem você está adorando? Por isso, a idolatria, ela anda lado a lado com a hipocrisia, porque a hipocrisia é a máscara que nós precisamos para ocultar os nossos ídolos. Ela é a maneira da gente colocar máscaras para que as pessoas não vejam os nossos ídolos, como se isso pudesse fazer com que Deus não visse, não é verdade? A hipocrisia consiste em fingir obedecer a Deus, mas viver uma vida sem compromisso sério no dia a dia. É ter uma falsa aparência de piedade, enquanto o coração está cheio de pecados. É ter uma religião externa, mas que não brota do coração. Eu já li esse texto inúmeras vezes para os irmãos, e eu amo esse texto, porque ele sempre fala no meu coração. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que como máquinas aprenderam. E aí Deus continua a mensagem. Veja o que Deus disse para o povo: quem são vocês? Hipócritas. Vocês vêm para o culto, cantam, falam, leem, ouvem, mas e o coração? Está longe. Está longe. Viu por que às vezes eu pego nos irmãos, no pé dos irmãos, para vocês anotarem o sermão? Eu estou aqui como um pai dizendo o seguinte: ó irmão, vou te ajudar, para o seu coraçãozinho não ficar vagueando. Estou dando um conselho de pai para você não cair na tentação de ficar com o seu coraçãozinho pensando lá: quem que ganhou o jogo do Galo? Quem que ganhou lá o US Open? Qual que é a conta que eu tenho que pagar amanhã? Então, a questão, queridos, é que a maneira como a gente reage com as coisas espirituais, ela é muito importante. A maneira como a gente lê a Bíblia, a maneira como a gente escuta a pregação, a maneira como a gente ora. Quantas vezes você começa a orar e você não lembra mais do que você estava orando? Seu pensamento voou. Não é assim? Eu estou mentindo? Quantas vezes você começa a ler a Bíblia, você lê verso por verso e você não lembra o que você leu? Ou seja, o que é isso? Hipocrisia. E a hipocrisia, ela é terrível, porque a hipocrisia evita com que confessemos o nosso pecado. Lembre-se dos fariseus e escribas diante de Jesus. A hipocrisia deles era tão grande que eles viam tudo o que Cristo fazia e não confessavam os seus pecados e não serviam a Jesus. Hoje nós não vemos tudo o que Jesus fez e faz, mas nós lemos e ouvimos domingo após domingo tudo o que Jesus é e faz, e continuamos com a hipocrisia de não servir a Deus adequadamente, de esconder os nossos pecados, não mudar de vida. Percebe? Hipocrisia, rejeitando a palavra, rejeitando a Deus os seus mandamentos. Porque quando nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos a oração, nós rejeitamos o mandamento de Deus, a quem que nós estamos rejeitando? A Deus. E veja, o profeta põe o dedo na ferida agora. Os pais de vocês, que vocês tanto estimam e amam, eles não ouviram essa mensagem, eles não estavam nem aí para essa mensagem. Então, faça uma coisa, não seja como os pais de vocês. Irmãos, quando Deus fala algo assim, é muito duro, você sabe por quê? Porque a Bíblia leva os pais em grande consideração.
a Bíblia tem um grande apreço pelos pais. Por isso que o 5º mandamento puxa a 2ª tábua da lei. Por isso que o 5º mandamento tem preeminência sobre todos os outros que vêm após ele. Por isso, veja que coisa interessante, você desonrar o papai e a mamãe é mais grave do que você matar uma pessoa. Então quando diz Deus assim, não seja como você, o papai e sua mamãe, é algo gravíssimo. E é interessante que nessa época Deus escreveu um salmo inteiro por meio de Asaf, para eles aprenderem isso. O Salmo 78, Deus disse, olha, não sejam como os pais de vocês, que são uma geração obstinada, uma geração rebelde, uma geração inconstante, uma geração de espírito infiel. Deus disse isso de uma geração inteira. Esses são os pais de vocês. É dessas pessoas que Asaf está falando e que o profeta está falando. Quem são esses? Pessoas que não amam a Deus, que não seguem a Deus e que não deveriam ser exemplo para ninguém, a não ser de pecado. E queridos irmãos, infelizmente nós vivemos num período em que a maioria dos pais cristãos não podem ser seguidos. Quantas são as mães que abandonam seus filhos para trabalhar e não sabem nem a hora que o filho come, o que o filho viu, o que o filho ouviu durante o dia? Quantas? E depois colhem os filhos longe de Deus e dizem que não tem culpa nenhuma. Quantos são os pais que chegam em casa e não oram com seus filhos, não perguntam para suas esposas o que aconteceu durante o dia, não fazem o culto doméstico, não ensinam para as crianças a doutrina de Deus? Quantos são os pais? E vasculhe nas igrejas, quantos são os idosos hoje que a gente pode falar assim, exemplo de oração, de piedade, de conhecimento da Bíblia, e que a gente pode mirar e falar assim, eu quero seguir essa pessoa? Percebe que nós vivemos num tempo tão difícil quanto o deles? Percebe que Deus está dizendo algo terrível, não sigam os pais de vocês? E veja que o ensino da Bíblia é todo dizendo que nós devemos ter os nossos pais em grande estima e segui-los, mas aqueles que são fiéis, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o modelo máximo. Paulo imitava, era um pai espiritual, ele seguia o pai espiritual, e ele para os seus filhos espirituais diz, me sigam, mas aquele homem era fiel. As gerações hoje não são fiéis. As gerações hoje que se consideram fiéis foram aquelas que levaram a igreja para o buraco que ela está hoje. Uma igreja doente, uma igreja que as pessoas nem na igreja vêm no domingo, que é o dia do Senhor, uma coisa que era impensável há tempos atrás. Percebe? Uma igreja doente foram o que eles nos negaram, e eles dizem para a gente, nós somos fiéis. Não foram, senão a igreja não estava no buraco que está. Toda igreja precisando de revitalização, gerações infiéis. Nós precisamos de modelos bíblicos, santos, piedosos, que a gente olha e fala assim, é isso aí que eu tenho que seguir. Não sejam como vossos pais. E veja que Deus ainda vai mais profundo na chaga, ele diz, onde que os pais de vocês estão agora? Os profetas vivem para sempre? Duas perguntas retóricas, lindíssimas. Sabe onde que os pais deles estavam? Debaixo do pé de cada um deles. Os pais deles morreram de fome, os pais deles morreram queimados, as mães deles foram violadas em praça pública, muitas delas comeram seus filhos, outras foram comidas pelos seus filhos. Onde que estavam os pais deles? Mortinhos da silva como ossos, fora de sepulcros, debaixo dos pés deles. É como se o profeta estivesse dizendo assim, olha para baixo aí e veja os ossos que vocês estão pisando, todos eles destruídos, mortos pelo juízo de Deus, destroçados, porque foram uma geração obstinada, rebelde, que não ouviu a Bíblia. E é interessante quando o profeta faz isso aqui,
ele está evocando o 5º mandamento. Por quê? Qual é a promessa do 5º mandamento? É obediência aos pais e vida longa. Eles obedeceram os pais? Não, eles não obedeceram os pais espirituais, os profetas. E a vida deles? Ceifada. Ou seja, o que aconteceu com os pais de vocês mesmo? Não foi obediência, né? O que aconteceu com eles? Morte. E veja que o profeta aqui, ele faz uma pergunta retórica surpreendente, porque ele diz assim: e os profetas, onde que estão? E aí você fica surpreso, porque ele acabou de falar de uma geração obstinada, rebelde, vil, que morreu, que foi destruída. E os profetas? Ele colocou homens santos junto com pessoas tão vis que não precisavam nem de ser nomeadas. Mas por que ele fez isso? Qual é a ideia do profeta aqui? A ideia do profeta é a seguinte: fidelidade e infidelidade passadas já passaram. A oportunidade de ser fiel ou infiel é hoje. Cada geração é responsável por si. Cada geração tem a oportunidade de ouvir a palavra, responder a palavra e se humilhar. O que o profeta está dizendo aqui, literalmente, é como nós lemos aqui hoje em 1 Pedro, e que está escrito em Isaías. O que eu tenho que clamar, Senhor? O povo é erva, e minha palavra permanece. Ou seja, cada geração, minha palavra vai estar lá, firme, não passa, mas o povo vai passar. Então é hora do povo obedecer ou desobedecer. E a questão aqui é que Zacarias está evocando a eles: o que vocês vão fazer com essa palavra que vocês estão ouvindo? Vocês vão aprender a lição e vão entender que desobedecer a palavra traz destruição, ou vocês vão continuar em desobediência e vão ser destruídos também, como seus pais foram? E isso, irmãos, traz uma lição espiritual para a gente importantíssima, porque, como eu disse, as gerações passadas foram infiéis e nos legaram uma igreja doente. Mas não quer dizer que a gente tem que continuar idético hoje, que a gente tem que continuar com câncer hoje. Quer dizer que hoje a gente tem a oportunidade de mudar isso com arrependimento, olhando para o passado e vendo os pecados, e olhando para o presente e vendo os pecados, olhando para o que foi legado e dizendo: é a hora de mudar. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou ilustrar isso. Há uns 20 dias atrás eu terminei de ler um livro sobre família, e o autor disse o seguinte: o número de crianças que nascem na igreja hoje e deixam a igreja é de 80%. 80%. E aí ele mostra o seguinte: qual que você acha que é o estado da nossa igreja hoje e quem é responsável por isso? Foram aqueles que lá atrás deixaram de investir os seus filhos e perderam eles para o mundo. E aí ele nos mostra o seguinte: e agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão perder os filhos de vocês para o mundo? Vocês vão semear o inferno com eles? Então está na hora de arrepender, não é? E aí ele mostra a solução. A solução é a gente arrepender, vendo o que eles fizeram de errado, e falar assim: agora eu não posso ser assim, agora eu não posso ficar nesse mesmo ritmo. Por quê? O resultado vai ser o mesmo. O resultado vai ser o mesmo. Meu irmão, se eu pular do precipício e morrer, você vai pular e vai acontecer o quê? Você vai voar, ser o super-homem? Não, você vai morrer também. Então, se os nossos pais nos legaram isso, vocês vão fazer o mesmo que eles fizeram? É a hora de mudança, de rumo da igreja. Depois eu vou aplicar como fazer isso. E veja, Deus mostra o seguinte: o que aconteceu com aquela geração além de ser morta, ou por que ela foi morta? Verso 6: as minhas palavras, os meus estatutos não alcançaram os vossos pais. Deus faz uma pergunta retórica, né? Que é óbvio que alcançou. Só que é interessante, essa palavra alcançou aqui, ela é muito curiosa no hebraico,
que ela indica uma ave de rapina. Já viu aquelas cenas em documentários que a ave de rapina fica vendo lá do céu e ela vê o coelhinho lá embaixo, né, saltitante, serelepe, e ela vem com toda a velocidade, né, mais de 100 km por hora, e tchum, arrebata a presa, e o coelhinho nem viu de onde que veio. A ideia é essa. O que aconteceu com os pais de vocês? A minha palavra com uma ave de rapina veio, ela alcançou os seus pais, mostrando o seguinte: não se pode escapar da palavra de Deus. Os pais deles tentaram fugir de todos os jeitos da palavra de Deus, mas ela alcançou. Quem é rebelde vai ser alcançado pelos juízos da palavra. Você pode rejeitá-la. Hoje você pode ouvir e falar assim: eu não creio em nada disso que esse homem está falando, mas pode ter certeza, ela vai te alcançar. Eu não preciso nem de pedir para Deus fazer isso, ela vai te alcançar. O que aconteceu com eles? Juízo e destruição, ela alcançou. E é curioso que aquela palavra que alcançou com juízo e destruição, alcançou quase todos. Houve um pouco do remanescente do povo de Deus que ela alcançou, produzindo vida, produzindo transformação, que eu vou citar agora no verso 3. Por quê? Qual que é a aplicação de tudo isso? O que a gente tem que fazer diante de tudo que a gente ouviu hoje aqui? O verso 3 é o centro deste capítulo e o centro de todo o livro. Volte-se para mim e eu voltarei para vós outros. Veja que Deus usa no verso 3 vezes a expressão o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele está falando assim: eu sou o Deus da aliança, eu sou um Deus que tem um relacionamento com o povo, e eu que libertei esse povo para me servir, tanto do Egito e agora da Babilônia. O que eu digo para vocês fazerem? O que vocês têm que fazer em todos os tempos? Voltem-se para mim, ou seja, se arrependam dos seus pecados. O que Deus está ordenando que eles façam é que eles tenham um arrependimento que conduz à vida, em que o Espírito Santo opera no coração por essa pregação do profeta, e que aí eles entenderiam o quê? O quanto eles eram odiosos diante de Deus, o quanto os seus pecados eram odiosos diante de Deus, e o quanto eles precisavam de Jesus, da misericórdia de Cristo, do perdão que há em Cristo, que eles entendessem que sim, eles mereciam e estavam debaixo da ira de Deus, mas eles tinham uma solução, que era se voltar para o Messias que viria, se voltar para Ele com fé, com arrependimento, com ódio ao pecado, com a ideia de que eles eram sim idólatras, mas Deus podia reinar no coração deles, que eles sim eram hipócritas, mas Deus tira a hipocrisia. O que eles precisavam então era entender que eles estavam em grande perigo, mas que havia uma solução, havia alguém que morreria pelos pecados, alguém que quando nós cremos nele, a ira de Deus é dissipada de cima de nós. E aqui eles teriam que entender uma coisa: Deus podia limpá-los da idolatria e da hipocrisia. E veja o quanto eles eram hipócritas e idólatras. Os irmãos que acompanharam a pregação de Ageu viram que essas pessoas, o que era a preocupação primária da vida deles? A casa deles, a comida deles, a família deles. Ou seja, a preocupação primária da vida deles eram eles mesmos. E eles então não trabalhavam por Deus, não amavam a Deus, não adoravam a Deus, não cultuavam o Senhor do jeito que tinha que ser feito, e fingiam que faziam tudo isso, idólatras e hipócritas. E eles deveriam entender que os pais deles fizeram tudo isso e o fim foi trágico. Então Deus está diante deles falando agora assim: façam diferente, aprendam que vocês precisam se voltar para mim, aprendam que viver essa vidinha normal, como mundana, como os mundanos são, não serve para nada. O pecado deles, irmãos, é o pecado de ser normal, não reconhecer Deus na sua vida. O pregador inglês Gary Webb diz o seguinte:
há um grande pecado em ser normal, comportando-se como pessoas normais que não se interessam pelo reino de Deus. Pessoas normais são engajadas em coisas ordinárias, enquanto a casa de Deus está em ruínas. O que isso desperta? A ira de Deus, como a hipocrisia e a idolatria despertou. Nós somos os hipócritas e os idólatras de hoje, somos os normais. O que diferencia sua casa de uma casa dos ímpios? Talvez você diga o seguinte: pastor, minha casa eu canto o hino evangélico o dia inteiro. Ok, tudo bem, mas e a sua obediência? Não obedeço não. Então está tocando hino para ir com hino para o inferno. Está indo em grande estilo. Percebe? O que diferencia o seu casamento do casamento dos ímpios? O que diferencia a forma como você trabalha, o objetivo do seu trabalho com o dos ímpios? O que diferencia o seu desejo, por exemplo, de comprar um carro novo do dos ímpios? Quando você compra um carro novo, você pensa assim: vou comprar para a glória de Deus, para me levar na casa dos irmãos, para eu visitar os meus irmãos, para eu ajudá-los nas suas dificuldades, né? Para eu seguir o pastor nas visitas dele, para eu fazer os trabalhos da igreja? Ou você compra assim: não é bonito, eu vou ficar bem na praça e eu vou comprar? O que diferencia a maneira como você assiste televisão na sua casa? O que diferencia o que você está comendo na sua casa? Você está comendo com consciência de que é para a glória de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus? Ou você está comendo e bebendo só para jogar tempo fora e se regalar no seu estômago, que vai ser destruído? Deus está dizendo hoje para mim e para você: voltem-se para mim, não só para os meus caminhos, não só para os meus mandamentos, não só para os meus trabalhos, voltem-se para mim. Tenham um coração em mim, tenham prazer em mim, e quando vocês tiverem prazer em mim, fazer as minhas coisas vão ser verdadeiramente coisas de obediência, vão ser de um relacionamento correto. O que Jesus está falando naquela época é o que ele falou no tempo dos discípulos e é o que ele fala hoje: me busquem, me sigam, me amem, voltem-se para mim, morram para vocês, e eu vou me voltar para vocês e vou dar vida para vocês. É isso que ele fala para nós, é isso que esse texto fala para nós. Primeira aplicação: hoje nós temos um dever de ouvir a palavra de Deus com muita seriedade. Por isso, irmãos, se preparem para vir à igreja. Às vezes eu vejo irmãos cansados, abatidos, sentados no banco, não prepararam, não se prepararam durante o dia. Se você fosse assistir um filme de 3 horas, você não ia se preparar? Pôr uma roupa confortável, fazer suas necessidades, separar tudo que você precisa? Por que para a igreja você não faz isso? O que é mais importante? Prepare-se, dedique-se em aprender o que está sendo ensinado, a fixar, a anotar, a colocar o seu coração nisso. Por quê? A palavra de hoje é o prumo que nos julga, queridos. A palavra sempre julga quem está ouvindo, quem está pregando em primeiro lugar, mas quem está ouvindo também. E Deus está mostrando para eles lá, me ouçam, me escutem, porque se vocês não me escutarem, vocês vão ser igual aos pais de vocês. E hoje, se a gente não escutar, nós vamos ser igual a esse povo, e igual aos nossos pais que nos legaram as igrejas fracas que vivemos. Se prepare, procure ouvir bons sermões na internet,
bons pregadores, pessoas que não negociam com a mensagem. Procure boas igrejas para você estar. As pessoas hoje procuram igrejas por motivos mais banais, motivos mais bobos. Eu ouvi de um presbítero, e vocês conhecem, eu não vou citar quem é não, mas vocês conhecem. Ele disse: eu fiquei na igreja porque a primeira vez que eu fui lá, eu fui tão bem recebido, e as pessoas me abraçaram, elas me trataram bem. A vontade de falar foi o seguinte: e a palavra não falou nada com você não? Você não procurou, foi a Bíblia não? A gente tem que ficar numa igreja onde a Bíblia é pregada, ela é falada, ela é exposta. Não é porque a pessoa te abraça ou não te abraça. Se ela não te abraçou, é problema. A gente tem que ficar por causa da Bíblia. É claro que uma igreja receptiva é bom, e é sinal de que uma igreja pode ser saudável. Não quer dizer que é saudável, pode ser saudável. Mas o principal de uma igreja é o púlpito, é a pregação. E é isso que tem que atrair a gente. O que te atrai na igreja? Tem que ser a palavra. Segunda aplicação: não se engane, irmãos. Deus se ira contra o pecado e contra as pessoas. Ele fez isso no Antigo Testamento, Ele fez isso no Novo Testamento, e Ele faz isso hoje. Por isso, não endureça o seu coração. Não endureça. Se eu e você não nos pautarmos pela palavra, não nos arrependermos dos nossos pecados, Deus vai derramar a sua ira aqui e no final. Por isso é tão importante nós nos arrependermos e entender essa mensagem de uma vez por todas. Deus está irado contra o pecado e contra o pecador, e Ele demonstra isso com juízos temporários e com juízo final. Se você está recebendo juízos temporários, se arrependa. Se você está recebendo juízos para receber o final, se arrependa. Tem gente que olha para a vida e não vê como que Deus está julgando, está punindo, e não se arrepende. A tragédia é anunciada. Terceira aplicação. Então qual é a solução? Em primeiro lugar, para a minha pessoa, e depois para você: arrependimento. A mensagem pregada por Jesus em todos os tempos é arrependimento. Lembre-se, irmãos, diz os evangelhos que a pregação de João Batista era arrependei-vos, e a pregação de Jesus era arrependei-vos. A principal pregação de Jesus em todos os tempos é: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para mim. E essa mensagem que nós precisamos hoje, de arrependimento, de mudança de vida, da gente mudar o curso da nossa vida e nos humilhar. Senhor, eu estou realmente, como o pastor falou, me dedicando muito mais às outras coisas. Eu realmente estou como o meu pastor falou hoje, com o coraçãozinho fechado para a palavra. Eu escuto ele domingo após domingo, mas continuo faltando, continuo não obedecendo, continuo não ligando. Senhor, muda o meu coração. É isso que a igreja precisa hoje. E se não tem arrependimento, não tem mudança, irmãos. Não tem transformação, não tem vida espiritual, não tem saúde espiritual. Tudo começa com arrependimento. Quarta aplicação: sejamos fiéis em seguir os pais fiéis. Se você tem exemplos na igreja de fidelidade, siga. Se você tem exemplo dentro da sua casa de fidelidade, siga, imite. A palavra te chama a imitar. Mas se o exemplo deles não é de fidelidade à palavra, fuja deles. Não no sentido de sair correndo de perto, no sentido de não segui-los, seguir as suas práticas, as suas palavras. E o julgamento tem que ser a palavra de Deus. A posição tem que ser da palavra de Deus. Julgar as coisas pela palavra. Será que essas pessoas estão seguindo a palavra? E saiba, irmãos, se o seu pai e sua mãe foram fiéis lá no passado e eles morreram, acabou. Você tem que ser fiel hoje. Não adianta.
Não é porque eu sou pastor que minha filha vai ser crente e ela vai para o céu. Se ela não se arrepender dos pecados dela, ela não tiver um novo coração, ela vai para o inferno. A minha obrigação é ensinar, é pregar, é falar de Jesus para ela. E a dela é me seguir e arrepender-se dos pecados. E é assim que a gente faz na igreja. Arrepende e segue os bons exemplos. Quinta aplicação: não seja uma pessoa normal, no sentido de dedicar-se como os mundanos mais às coisas desse mundo que não edificam. Gaste sua vida em coisas espirituais. Pastor, eu trabalho 8 horas por dia, eu não tenho como ler 8 horas da Bíblia, eu sei, mas você pode fazer do seu trabalho uma coisa espiritual. Quando você trabalha para Jesus e não para ganhar dinheiro, quando você trabalha como um instrumento de Jesus para disseminar o reino lá no seu trabalho, quando você trabalha, você dá exemplo e você lá é sal e luz. Já mudou um pouco. Quando você está em casa, você tem tempo para orar e para ler a Bíblia. Dedique-se mais a isso. Crie uma agenda para isso. Seu dia é corrido, crie uma agenda para isso. Vou levantar mais cedo 1 hora para orar e ler. Melhor fazer isso do que perder a oportunidade de fazê-lo. E saiba, você vai ser cobrado por isso. Sexta aplicação: se você está desanimado com as coisas espirituais e as promessas de Deus parecem que não vão se cumprir, rogue por arrependimento na sua vida. E é isso que as nossas igrejas precisam hoje: arrependimento. Nossas igrejas hoje precisam de mudar o rumo. Nossas igrejas hoje precisam de transformar sobretudo as famílias. E aqui eu vou completar aquela parte do sermão. O que a gente precisa de fazer? Simples. Nós precisamos de maridos que são como Jesus em casa, que morrem pelas suas esposas, que gastam tempo em ler Bíblia com elas e orar com elas, que gastam tempo em pastorear o coração delas, que são amorosos, mas que exercem liderança no lar. Nós precisamos de homens que são verdadeiros pais, investindo nos seus filhos, tendo vida devocional com eles, lendo Bíblia com eles, orando com eles e por eles. Nós precisamos de mulheres que param de ouvir o mundo e diz que uma mulher cuidar do lar é machismo, e voltem aos seus lares para cuidarem dos seus filhos e dos seus esposos, porque é isso que a Bíblia diz. Você acha que eu estou brincando? Abra comigo aí Tito, para mostrar que eu não estou brincando. Tito 2. A partir do verso 1, até o verso 6, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, olha como os homens idosos experimentados têm que ser: sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, que falam mal dos outros, fofoqueira, não escravizadas a muito vinho, ou seja, mulheres que não são tomadas por vícios, sejam mestras do bem, mulheres que praticam a Bíblia, são mestres em fazer isso. Para quê? Qual a finalidade? Instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido. Principal função dela, amar o marido. E depois, amar seus filhos. A serem também sensatas.
honestas, ao comportamento aí cheio de pudor. Boas donas? Está falando advogada? Está falando trabalhador aí que ganha 200 mil por mês, trabalha 12 horas por dia, nem para em casa? Isso é palavra do pastor Fábio ou de Jesus? Sujeitas ao marido, ou seja, que obedecem o marido. Qual o motivo? A palavra de Deus não ser difamada. Quando uma mulher não faz isso, o que a palavra de Deus é? Difamada. Ela tem má fama. E aí, para você não achar que eu estou pegando pesado demais com os que são mais velhos, e o que os moços têm que fazer? Sejam criteriosos. Tenham critérios bíblicos para julgar e viver a vida. Qual que é a solução para a igreja? Voltar para uma família bíblica. Se isso não acontecer, a nossa igreja aqui vai morrer. E as demais também já estão e vão morrer. Essa semana eu falei um dado interessante no estudo bíblico. 4.000 igrejas cristãs fecham todos os anos. Por quê? 80% sai da igreja. Ou seja, isso aqui não está sendo vivido. E aí, vamos ser como eles? Ou vamos mudar agora? E a última aplicação é a seguinte: se você ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo, de verdade, não se relaciona com Ele, e uma maneira que você pode ver isso, é ver se esse padrão de vida aqui, visto hoje, está na sua vida. Se você não tem esse padrão, a ira de Deus está sobre você. Mas peça que Ele te dê o Espírito Santo. Peça que Ele te dê um novo coração. Minha filha hoje orou comigo o seguinte: papai, deixa eu orar sozinha agora. E ela virou e disse assim: Deus me deu um novo coração, em nome de Jesus. Ou seja, ela entendeu o que é mais preciso. É isso que a gente precisa: um novo coração. Arrepender desse padrão de vida mundano que nós estamos. Essa é a mensagem desse livro. Essa é a mensagem para a minha vida e para a sua vida. Não pensa que eu estou aqui como um santarrão que eu não preciso de ouvir isso, não. Eu preciso de ouvir tanto quanto você, querido. Essa mensagem é em primeiro lugar para o seu pastor e depois para você. Ninguém precisa disso aqui mais do que eu. E eu, se eu preciso, eu sei que você também precisa. Vamos pedir a Deus arrependimento, mudança de vida, transformação na nossa família, na nossa igreja. Por quê? Não é brincadeira. A palavra vai nos alcançar. Ela é a ave de rapina. Quer ser alcançado por ela? Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, Pai Celeste, Senhor dos altos céus, eu te agradeço pela palavra do Senhor, que nos chama ao arrependimento nessa noite. Eu sei que o arrependimento é uma graça salvadora, portanto derrama isso sobre o meu coração e o coração dos meus irmãos nessa noite. Senhor, nossa igreja não tem vivido o padrão bíblico, e as igrejas não têm vivido esse padrão bíblico. Elas estão enfermas. O problema é que muitas delas estão vazias e enfermas, e outras cheias e enfermas, e tudo é mascarado. Há muita hipocrisia e idolatria nas nossas igrejas. Por isso eu quero te implorar: o pecado daquele povo é o nosso pecado hoje. Tenha misericórdia, Senhor. Ser propício a esse pecador que vos fala e aos pecadores que aqui estão hoje. Ser propício a nós, ó Deus, derramando no nosso coração humildade para aceitar aquilo que ouvimos hoje,
e ódio ao pecado que foi visto nessa noite. Eu tenho ídolos no meu coração, destrona-os. O Senhor já tirou muitos, mas destrona-os. Os meus irmãos têm ídolos no coração deles. Os nossos ídolos podem ser coisas boas, Deus. Nossa esposa, nossos filhos, nossa família, nossas casas, tudo aquilo que amamos mais do que o Senhor, constitui-se um ídolo e tem que ser tirado. Então tira essas coisas do nosso coração, quebra o altar idolátrico e faça um altar sagrado ao teu nome nos nossos corações. Que os nossos corações queimem incenso santo na beleza da tua santidade, ou seja, uma vida em que o coração e as obras são santificadas. Ó Deus, ajude para que a nossa igreja mude o rumo dela. Ela está enferma, mas o Senhor pode derramar o avivamento e a reforma. Derrama sobre mim e sobre os meus irmãos, derrame sobre as famílias. Não tem como ter avivamento na igreja se não houver na família, Senhor. A igreja é a família de famílias. Se as famílias são fracas, a igreja é fraca. Então derrama o avivamento nas nossas famílias, a começar da minha. Derrama nas famílias culto doméstico, devocional com as crianças. Derrama nas famílias culto individual, que os seus membros individualmente cultuem ao Senhor com leitura, meditação e oração da palavra. E derrame, ó Deus, nas nossas vidas a tua graça, de maneira que toda a vida seja dedicada ao Senhor. Que trabalhemos para o Senhor, que ao dormir descansemos para trabalhar mais na tua obra, que ao trabalhar na tua obra miremos a glória de Cristo. Que, ó Deus, os nossos estudos possam ser para nos tornar mais humildes e piedosos. Que, ó Deus, os nossos casamentos apontem para o noivo celestial e a noiva terrestre, que será entregue sem mácula e nem ruga. Que os nossos relacionamentos de pais e filhos apontem para o relacionamento do Senhor para com Cristo. Ó Deus, em suma, mude as nossas famílias, e ao fazê-lo, o Senhor mudará as nossas igrejas. Comece por essa, faça isso nas igrejas do nosso presbitério, faça isso nas igrejas do nosso estado, do nosso país, faça isso nas igrejas espalhadas pelo mundo. Ó Deus, chegou a hora de dizer basta ao pecado. Nos ajude a fazer, nos ajude a arrepender e gere em nós obediência santa à tua palavra. Em nome de Jesus nós imploramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai bendito, e a comunhão e consolação do Espírito estejam com os eleitos, hoje e para sempre. Amém.